Olá! Voltamos aqui para mais uma aula de comédia dell'arte, falando um pouco das curiosidades do que era essa comédia dell'arte, o que eles faziam, como que surgiu. Esse já é o terceiro vídeo, tá, gente? Então, se você não viu, volta lá do começo para você ver o primeiro, porque a gente já falou muita coisa aqui. E agora, eu queria falar um pouco dos personagens, mais profundamente de cada um, o que eles faziam, o que eles trabalhavam, como eram as suas características, como que foi, como que aconteciam, né? Como acontecia essas coisas. Bom, mas antes eu queria fazer uma indicação de um livro, tá, gente? Que se você gosta de comédia dell'arte, quer conhecer essa maravilha, eu indico um livro que ele vai falar muito sobre a comédia, ele vai contar muito mais detalhe, olha o tamanho do livro, que é o Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo, tá, gente? Ó, aqui a gente já vê até as máscaras, lembra que eu falei que eles tinham máscaras, né, que eles usavam desses artifícios, ó, aqui atrás a gente tem até dois personagens, ó, da comédia dell'arte, né? Então vocês percebem que eles eram bem preparados, ó, máscaras, eles utilizavam muito do corpo, da sua expressão. E aqui a gente vai se deparar com muitas histórias, com muitos personagens. Ó, aqui a gente já vê, ó, muitos, né, personagens que traziam suas representações. E aí, gente, a gente estava falando das máscaras, né? Que todos eles, aqui acho que mais detalhe, ó. Todos eles utilizavam máscaras, né? Olha só que interessante como eram as máscaras. E tudo era tão rigoroso, né? Que eles, por exemplo, eles carregavam aquela máscara, mas não era para ser bonitinho. Ah, vou pôr a máscara porque vai ficar mais engraçado. Não, gente, a máscara era um ritual que eles faziam. Por exemplo, nas encenações, tocar na máscara é algo que pecado mundial, assim, não podia. Não podia tocar nas máscaras. Então eles faziam as representações e em nenhum momento a mão tocava ou eles tocavam no outro a máscara. Por quê? Eles entendiam que a máscara ela tinha vida. Então, a partir do momento que a gente colocava aquela máscara no rosto, a gente trazia a vida. A gente trazia a vida para aquele personagem. E você tocando era como se você matasse o personagem, perdesse o sentido estar aquela máscara no seu rosto, né? Então era algo muito rigoroso, né? Em questão da máscara, daquilo que ele precisava representar. E se vocês pararem para pensar, como em algumas cidades eles não eram bem vistos e eles faziam as representações com máscaras, isso quer dizer que eles não tiravam em nenhum momento, certo? Eles podiam andar pela cidade e ninguém sabia que ele era aquele que estava representando tal personagem, porque o rosto não era visto, né? Então, olha como eles eram sagazes, olha como eles eram inteligentes também até nesse ponto, né? De como eles podiam trabalhar com mais segurança, por exemplo. Bom, e aí, o que acontece? Esses personagens, os cômicos, né? Eles possuíam, gente, como uma bagagem, né? E aí lembra que eu falei que os personagens eles eram eternos, né? Eles ficavam com aquele personagem até morrer e não mudavam. Então eles tinham o quê? Uma bagagem incalculável de situações, diálogos, todas arquivadas na memória. Ou seja, eles se utilizavam daquela experiência toda do tempo para poder fazer o seu trabalho. Lembrando que eles não ensaiavam, gente. Eles apenas tinham um roteiro. Então, assim, eles seguiam um roteiro, olha, vai acontecer isso, isso, isso. E o resto era improviso. Então, eles iam ganhando o gosto, eles iam percebendo o que agradava o público, qual a palavra que era melhor. O tempo da comédia era muito bem trabalhado para poder trazer o riso. Porque o riso, gente, ele só acontece a partir do momento que você estuda o tempo.
Ih, peraí, agora ficou meio cabeção. Não entendi nada, professora, o que você tá falando. Eu vou explicar. Por exemplo, quando você tá contando uma piada, né? Você tá ali contando a sua piada. Você percebe que para algumas pessoas tem mais facilidade, outras pessoas menos. E se você for observar, a graça da piada está no tempo que você está contando, nas pausas, no suspense. Todos esses pontos que trazem o riso, que faz a piada ser engraçada. Então, por exemplo, se você não conhece esse tempo, se você faz, sei lá, você apenas vai falando, aquilo talvez não fique engraçado. É necessário se utilizar do tempo para trazer o riso. E eles eram profissionais nisso, né, gente? Porque eles viajavam, faziam o seu trabalho ali durante a vida inteira com esses personagens. E eles sabiam exatamente qual era o tempo exato para trazer o riso para as pessoas. Porque eles já tinham experimentado, eles já faziam muitos, já tinham feito muitas vezes, né? Bom, então olha que riqueza, gente. Olha que riqueza. É claro, se você pegar um ator que está começando agora, ele tá ali tentando, ele vai aprender, ele vai descobrir ali como que ele vai fazer, ele vai descobrindo como é o tempo do riso, né? Mas um ator mais profissional, que já tem, sei lá, 50 anos de estrada, representando personagens, conhecendo plateia, público diferente, né? Já tem outra percepção. E isso é natural. Então, e olha, aí a gente começa a pensar, né? Comédia dell'arte, gente, era a vida inteira. Né? Então, quando eles estavam velhos, imagina como era brilhante as encenações deles. Bom, e aí os personagens. Quais eram esses personagens? Arlequino, Brighella, Capitano, Colombina, Dottore, Pantalone, né? Esses eram alguns dos personagens, tá, gente? Então, assim, era uma trupe grande, né? Você percebe que eles eram ali, eles estavam sempre ali. Gente, assim, cada um desses tinha uma característica, tá? A característica, eu queria trabalhar isso numa outra aula. Na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre as características de cada um, tá? Que aí eu vou falar com mais detalhe. Mas aqui, gente, a gente percebe que os nomes já eram diferentes, né? Eram Arlequino, Brighella, Capitano. Era uma coisa italiana, né? Colombina, aliás, de lá que eles vêm, né? Dottore, Pantalone. Parece comida de... Não parece? Macarrone. Gente, brincadeiras à parte, porque eles eram maravilhosos, né? E o que acontecia? Eles percorriam toda a Europa, apresentando em vilas, cidades. Então, a habilidade de improvisar deles, né, era magnífica. Era uma técnica, como eu falei, o improviso é uma técnica brilhante que era muito trabalhada, era muito estimulada, né? Então agora, gente, que vocês conhecem um pouquinho mais da comédia dell'arte, eu te provoco para você buscar mais informações. Vai nas redes sociais, procura lá a história, comédia dell'arte. Esse livro aqui eu recomendo muito que você leia. Se você, talvez a leitura for um pouco mais difícil, só as imagens é muito interessante, sabe? Olha, tem até falas, ó. Falas, olha, igual eles faziam. Olha, gente, que coisa mais linda. Muito bem trabalhado. Tem muita imagem nesse livro para mostrar como eles faziam, como eles traziam os personagens. Olha a máscara, né? Ó, então esse livro eu recomendo muito para poder conhecer um pouco mais da comédia dell'arte, porque eles têm muito para nos ensinar. E quando você for numa encenação de circo, que é um dos mais, né, próximos da comédia dell'arte, né? Vocês procure sentir essa energia que o circo tem, que a piada, o palhaço traz essa coisa gostosa, né? E você tá ali na sua cidade, de repente vem um circo para a cidade, monta a sua apresentação, essa trupe, e faz as encenações. Era aquilo que eles viviam.
Era essa experiência de viajar com a sua arte, viajar com o seu trabalho, viajar com aquilo que eles acreditavam, que eles sentiam, que eles batalharam para fazer e apresentava. Então, olha que interessante. Gente, muito obrigada e até a próxima aula, porque a gente ainda tem muita coisa para falar de comédia dell'arte. Beijo, até a próxima.